Muito bom dia, meus alunos. Hoje nós vamos começar a nossa aula com transitividade verbal. É um conteúdo do primeiro semestre, mas muito importante para que a gente possa fazer a nossa recuperação na segunda semana de agosto. Então vamos lá, o que é transitividade verbal? Você lembra de alguma coisa com este nome? Trânsito dos verbos que trazem consigo algum complemento ou não, porque alguns verbos necessitam de uma completude. Outros, no entanto, são valorosos e não precisam desse complemento. Mas vamos ver o que é a transitividade verbal passo a passo. Pois bem, os verbos eles podem ser chamados de significativos, também chamados de ação ou nocionais. As gramáticas podem apresentar esses três nomes para os verbos transitivos, diretos e indiretos, ou seja, os verbos que precisam de complemento. Eles indicam ação, eles indicam acontecimento, fenômeno natural, desejo, acontecimento que demonstra uma atividade mental e eles podem, então, estar apresentando, a transitividade ou não. Como assim? A transitividade verbal é a necessidade de alguns verbos de apresentar palavras como complemento a eles. A esses verbos que exigem complemento, nós chamamos de transitivos, e os que não exigem complemento, nós chamamos de intransitivos. Veja o que você precisa saber aí. O verbo transitivo é aquele que exige a presença de um complemento para que nós possamos entender o seu significado. Existe o verbo transitivo direto, e a ele você faz intrinsecamente uma pergunta que advém, O quê? E aí nós temos uma palavra que completa ele, chamado de objeto direto. No transitivo indireto, ele precisa de uma pergunta que junto dele vem uma preposição. Essa preposição pode ser o a, pode ser o com, pode ser o de, Então, verbo transitivo indireto. De quê? Eu preciso de quê? Então, o que vai ser completado também vem nessa resposta, uma preposição. Ele é chamado de indireto porque precisa desse conector. Depois nós temos o transitivo direto e indireto. Ao mesmo tempo, o verbo pede os dois tipos de complemento. Ele tem essas duas perguntas, Eu escrevi o quê? Uma carta. Para quem? Para o meu amigo. Então, é um verbo que pede os dois tipos de complemento, ok? O objeto direto e o objeto indireto. Então, veja, nós temos o transitivo direto, que exige complemento sem preposição obrigatória. O complemento é denominado objeto direto. O presidente receberá os governadores. O transitivo indireto exige complemento com preposição obrigatória. O complemento é denominado objeto indireto. Então, o eleitor não obedece à convocação do TRE. Transitivo direto e indireto possui dois complementos, objeto direto e objeto indireto. O governador perdoa a deputado, traição do passado. Então, nós temos os dois elementos para o verbo, os dois complementos. Agora, veja mais alguns exercícios aqui para a gente tentar observar pequenas estruturas com esses complementos. O aluno comprou o quê? Comprou livros, comprou lápis. O aluno comprou tênis. Lúcia viu o quê? Lúcia viu um gato, Lúcia viu um garoto, Lúcia viu o televisor novo. Então, eu tenho sempre alguma resposta que eu vou selecionar para o contexto que eu pretendo. Então, nós sempre teremos um sujeito, um verbo e complemento. E aí nós trabalhamos com os termos essenciais da oração, tão defendidos aí na apostila número 2, que nós estudamos ali em junho. Então, o aluno é o meu sujeito, aí nós temos os tipos de sujeito, sujeito simples, composto, desinencial, indeterminado e oração sem sujeito. E também, por causa dessa transitividade do verbo, a gente vai ver que nós temos predicados, que são as informações dadas ao sujeito. Então, o aluno comprou um par de tênis. Então, comprou um par de tênis é o predicado, é a informação dada ao sujeito. Claro que aí nós vamos precisar saber se o predicado ele é verbal, se ele transmite uma ação, ou se ele é um predicado nominal, que transmite
apenas uma característica ao sujeito, tá bom? Ou predicado verbo nominal, um verbo de ação e, ao mesmo tempo, trazendo aí uma característica ou para o objeto, né, o complemento, ou para o sujeito, lembrem disso. Lúcia viu um televisor, o aluno gosta de livros, Lúcia precisa de um lápis. Então, eu sempre vou, esses verbos, né, a gente diz que são verbos que precisam transitar na frase com algum tipo de complemento. Vamos então para o próximo slide. Os verbos transitivos, eles também, por terem a sua completude, eles nos parecem mais óbvios, né? Eles sempre terão geralmente um substantivo como núcleo para completá-lo. Agora nós temos também o verbo intransitivo. Esse in quer dizer não. Ele não tem complemento. Por quê? Porque ele é, no seu todo, cheio de significado. Então são verbos, né, que não necessitam de complementação, pois já possuem sentido completo. Observem essas frases. Trigêmeos nascem na virada do ano, tá? 24 mil casam-se ao mesmo tempo. O que a gente vai observar nesses verbos? Que eles vêm recheados de advérbios, de tempo, de modo, de lugar, tá? E então o adjunto adverbial ele vai estar ao redor desses verbos intransitivos, ok? Perceba que esses verbos não necessitam de complemento, né? Pois eles possuem já um sentido completo, porque quem morre, morre, quem nasce, nasce, quem casa, casa, né? Então não há. Então observe que mesmo o verbo sendo transitivo ou intransitivo, é importante que nós tenhamos claro os termos da oração: sujeito, predicado e seus complementos, ou se não houver complemento, a ausência dele, né? Veja que nós também temos os verbos de ligação, que são aqueles que ligam, como se fosse uma ponte, tá? O sujeito a uma qualidade, ou a um defeito, ou a um estado. Observe os exemplos. Maria é bonita. Então, eu tenho uma característica dada a ela. O sujeito com o verbo de ligação, tendo essa característica, estou no predicado nominal, né? João está doente. Veja o estado dele. Eis aqui, então, alguns verbos que costumam ser de ligação. Costumam ser de ligação, mas cuidado, porque eles podem, em determinada frase, ser de ligação. Então, é muito importante que você analise o contexto em que essa frase está sendo construída. Sérgio será médico. O verbo estar. Estela estava triste. Permanecer. Percivaldo permaneceu calado. Ficar. Filomena ficará feliz com a notícia. Continuar. Constância continua doente. E andar. Antônio anda nervoso. Então veja que esse anda não é o de caminhar. Ele é o anda de estar nervoso. Então liga o sujeito a uma característica. Vamos lá então aí alguns exercícios que a gente vai estar resolvendo aqui rapidamente. Vamos ver se o verbo é significativo ou se o verbo é de ligação. O cão desapareceu na planície. Veja, ele desapareceu, ele é significativo, porque transmite uma ação, tá bom? Lúcia adoeceu. Veja que também é significativo. Lúcia está doente. Agora não, agora é uma ligação, né? Estou ligando um sujeito a uma característica. Carlos emprestou seus livros a João. Significativo, transmite uma ação. Jorge está tenso. É uma característica, então é um verbo de ligação. Jorge anda pelas ruas. Veja que é o caminhar. Então esse anda é um verbo significativo. Agora, Jorge anda nervoso. Agora já tem uma qualidade para ele, então é um verbo de ligação. Exercício número 2. Marque VL para verbo de ligação, VI para verbo intransitivo e VT, verbo transitivo direto ou indireto. Aí a gente vai observar aqui, né? Ela está feliz. É um verbo de ligação. Ninguém está na rua. É um verbo intransitivo, né? Ninguém está. Na rua, aí é a questão do lugar. O menino anda depressa, veja, ele caminha depressa, transitivo. Aquele cidadão anda preocupado. Aqui é uma característica, ligação. Caiu o lápis. O que eu tenho aqui? Verbo transitivo. Caiu o quê, né? Ou lápis caiu. Aí ele é o quê? Um verbo intransitivo. O noivo ofereceu uma rosa à noiva. Veja, ele ofereceu o quê? Uma rosa. Para quem? Para a noiva. Então, eu dei 2 complementos, verbo
transitivo. José precisava do quê? Do livro transitivo. Inventou o quê? Uma série de mentiras. Verbo transitivo. A vida continua. Verbo intransitivo. E o secretário acabou o quê? O trabalho. Verbo transitivo. Então, veja, todos que precisam de complemento, nós temos ali um verbo transitivo. Se ele não tem, porque é uma ação acabada e cheia de sentido, verbo intransitivo. E verbo de ligação, aquele que liga o sujeito a uma característica. Ainda no primeiro semestre, a gente estudou a questão do agente da passiva, que é o termo que pratica a ação, tá bom? Da voz passiva analítica. Então, veja, ele sempre vai estar também com uma preposição. Muitos termos da gramática, eles começam por uma preposição. Então, é muito comum que às vezes a gente acha que é um objeto indireto, porque é a primeira coisa que a gente aprende na escola. No entanto, esses termos, né, eles precisam ser analisados qual é a função que desempenham. Se funciona para o verbo, então é complemento ou objeto. Mas o agente da passiva, ele é aquele elemento criado para praticar a ação de um sujeito que é passivo, que não consegue praticar a ação. Veja, os reféns foram libertados. Veja que o refém não consegue se libertar, mas eles foram libertados. Veja a estrutura da frase. Foram libertados pelos sequestradores. Então, os sequestradores são os agentes, ou seja, agiram para que essa ação acontecesse. A carta foi entregue à moça pelo carteiro. Então, alguém entregou a carta, porque a carta não conseguiria ser entregue sozinha. Então, analisando o contexto, é sempre alguém que age a favor de um sujeito que não consegue praticar a ação. Outro termo que também estudamos foi a questão do complemento nominal. E também por começar por uma preposição, é importante que você não confunda com objeto indireto. Veja a primeira frase. Eu necessito do quê? De ajuda. Esse é um objeto indireto nessa primeira frase. Mas na segunda frase, diz assim, eu, sujeito, tenho o quê? Necessidade. Necessidade de ajuda. Então, veja que de ajuda completa a palavra necessidade, geralmente um substantivo abstrato. E aí nós temos o complemento nominal. Que você possa agora fazer os seus exercícios da aula de hoje e tenham todos um bom retorno ao nosso novo semestre de aulas.